Então, galera, esse aqui é o ShineBot. É um robô que serve para lavar e esfregar o chão com água, né? Você pode inclusive limpar o chão, que se tiver molhado com suco, com refrigerante, com qualquer líquido, ele consegue limpar também líquido, não só o pó, como o líquido. Ele não limpa detritos, não é um aspirador. Ele lava o chão, ou seja, você primeiro deve limpar o chão para depois passar o pano, né? No caso, o robô que passa pano e esfrega. Como a gente faria normalmente, varre o chão, né? Deixa o chão limpo, aspira e depois passa o pano molhado. A gente tem aqui aquele outro robô que aspira o chão e varre, né? O Roborock, que até passa um pano, mas ele simplesmente passa um pano, ele não esfrega. E esse aqui, ele realmente esfrega, ele tem um esfregão ali que fica girando. E nessa parte superior ele tem um reservatório de água limpa, que é bastante, assim, tipo 800 ml, e outro reservatório de água suja. Ou seja, além de jogar água limpa, ele puxa a água suja. A água sai realmente, se o chão estiver sujo, você percebe que a água sai realmente preta. Sabe? Ele não simplesmente joga água e sai esfregando e a água suja fica no chão. Ele puxa boa parte dessa água suja e esfrega. Essa é uma das grandes vantagens desse robô. Porque o outro robô que aspira, varre e aspira, ele limpa, retira o sólido, os detritos, mas você não sente aquele chão limpo, frio, sabe? Deslizando, de que quando é um chão que a gente passou o pano, esfregou, não é? Ele tira o sólido, mas continua aquela sensação mais fina que não tem como um aspirador ou uma vassoura de retirar. Então esse robô vem como um complemento. Ele é semi-inteligente, ele não tem sensor LiDAR, ele até tem câmera, uma câmera superior para ajudar ele a se localizar no ambiente. E eu nem sei se essa câmera faz realmente diferença, né? Porque ele limpa com o ambiente completamente apagado e até avisa que está muito escuro, que provavelmente a chance dele se perder nessa situação seja mais fácil de acontecer. Mas, independente de ter luz ou não, ele continua limpando e fazendo um bom trabalho, sabe? Então, às vezes, por essa questão de ele ser semi-inteligente, ele sai enxaguando tudo, esfregando, e quando vai secar, ele às vezes deixa alguma área. Então eu considero ele semi-inteligente. Não é tão burro quanto outros, que aqueles que vão aleatoriamente batendo de um lado para o outro em zigue-zague ou saindo aleatoriamente. Não, ele tem um mapa, inclusive. O mapa serve para você saber por onde ele passou, mas o mapa não é reutilizável. Cada vez que ele passa, o mapa é refeito. Ele começa do zero, toda a limpeza. Ele não sabe onde está. Ele não sai da base e nem volta para a base. Você é um robô que você tira da base de carregamento, coloca no chão e coloca para iniciar, tanto pelo controle remoto que vem, quanto pelo aplicativo. Então, quando ele acaba, ele vai voltar para o mesmo lugar de onde ele partiu normalmente, e aí você pega ele, limpa e coloca de novo na base para carregar. Você pode definir uma área que ele consegue, que ele parte de um ponto e ele vai limpar tudo que está à frente dele. Nada que está atrás dele, ele vai limpar. Ou seja, você bota na porta do quarto e ele vai limpar o quarto todo e vai saber. E ele não vai sair do quarto para limpar o corredor. Não, ele vai limpar só aquele quarto. Se você selecionar a opção de limpar a área, ele limpa só o que está da linha para frente dele, né? Vai limpar para a esquerda, para a direita e para frente, mas nunca vai passar para trás. Basta você botar na porta e ele vai limpar somente a área. E obviamente ele também tem a limpeza completa, né? Que ele sai limpando a casa toda e faz o mapa. E ele, assim, você tem a opção de definir quantas vezes ele vai limpar a área toda. Ele pode botar uma vez, duas vezes, até três vezes. E também ele pode tanto fazer a operação de enxaguar, né, e esfregar, como também secar. Ele vai passar de novo na área sem jogar água novamente, simplesmente tentando secar tudo e retirar. E fica realmente seco, sabe? Mas independente disso, essa opção não é dependendo do tamanho do seu apartamento. Provavelmente na hora que ele for secar, a área já vai estar seca, porque ele não joga tanta água, né? Ele joga uma boa quantidade de água, mas às vezes quando ele já vai secar, dependendo do tamanho de novo, pode ser que a área já esteja seca. Então às vezes pode ser que essa opção de secar não seja uma opção válida, viável para você. Aqui normalmente eu uso a opção de secar quando ele vai limpar somente uma área, tipo um quarto. Ele bota para ele lá lavar e secar, mas dá para botar só para ele lavar e tá de boa também. Ele também tem a função de limpar a zona, né? Você cria uma zona no mapa lá, sendo que você simplesmente vai selecionar um quadrado, um retângulo, ele funciona porque vai limpar uma área que você sabe mais ou menos onde é que está. Você pode botar sobrando, que ele acaba limpando toda a área que você precisa. A bateria dura bastante, porque ele carrega um grande peso, porque ele está carregando bastante peso de água e ainda se movimentando e ainda esfregando. Então tem que ter uma bateria realmente poderosa para conseguir dar conta de limpar uma casa inteira. E os prós dele são exatamente esse. Você sente a sensação de chão limpo, realmente limpo. Você tem controle do movimento, da velocidade com que ele se movimenta pela casa, controle de
quanto de água ele vai utilizar e a velocidade do que o esfregão vai girar limpando o chão. Você tem todo esse controle. A manutenção dele é basicamente simples, né? Depois que você acaba, você esvazia os 2 tanques, se sobrar água limpa, né? Você tira a água suja, se sobrar água limpa, você também tira. Pode colocar água limpa para limpar o tanque sujo e também ele vem com uma ferramenta de limpeza, né? Tipo aquelas de limpar para madeira de criança, você pode utilizar. Você tem um aplicativo, né? É um aplicativo relativamente simples, você consegue ver o mapa no aplicativo, você tem controla as velocidades que eu falei aqui, de movimento, de giro do esfregão, de quanto de água ele está utilizando. Você tem a opção lá de zona, né? De selecionar a zona que você quer limpar, controla ele via rede, né? E os contras dele, que eu posso dizer, é aquela coisa de não voltar para a base. Ele não é exatamente super inteligente como são os Roborock, né? Ele às vezes se perde, às vezes ele não constrói um mapa tão perfeito, às vezes acaba repetindo alguma área, mas esse também não é tão burro quanto aqueles outros robôs que saem aleatoriamente se batendo pelas paredes até acabar a bateria. Esse aqui até volta para a posição inicial normalmente. Esse robô não tem aquele fast charge, né? Aquele carregamento rápido. Então ele dura entre 3 e 4 horas para carregar a bateria completamente. E esse é o tempo que você vai ter que esperar caso ele não consiga limpar a sua casa toda. Mas aqui ele normalmente consegue fazer a maior parte da casa, pelo menos, se ele não repetir, não se perder em algum momento. O mapa só serve de referência, ou seja, só serve para você saber o que é que ele limpou. Ele não é utilizado novamente, ele não fica com o mapa da sua casa para saber agora vai limpar o quarto. Não, não tem isso. Você vai ter que carregar ele até o quarto ou botar para ele limpar a casa toda e ele vai chegar até o quarto e vai voltar, sair para o ponto de partida. Não volta para a base. A base é simplesmente um local que você suspende ele e coloca para ele carregar. O chão deve estar previamente limpo, né? Porque como você está passando um pano molhado, como você faria em casa varrendo, você varreria antes, como eu disse. Varreria antes e depois passa o pano. Então, primeiro a gente aqui passa um robô que varre e aspira e depois usa esse robô para passar o pano e esfregar. Você não deve colocar nenhum produto químico no tanque de água limpa. Eu aqui utilizo água sanitária e desinfetante pingando pelo chão, então externamente, aqui direto no chão, e na hora que ele passa, ele sai e acaba espalhando pelo resto da casa. Ou então utilizar simplesmente a água para limpar, que também fica bem limpo. Então é isso, um robô que eu acho que vale a pena. Eu já estou há mais de um mês com ele e até aqui eu tenho ficado muito satisfeito com o trabalho que ele tem feito de deixar o chão realmente limpo, sabe? Você pisa no chão e o seu pé não fica sujo. Aqui a gente mora num apartamento que tem uma avenida grande, bem em frente, então o chão daqui ele fica com aquele pó do escapamento dos carros, né? O chão ele fica meio impregnado no chão, não há como você retirar isso com varrendo ou aspirando o chão, não tem como. Tem que passar realmente um pano, se puder colocar alguma limpeza, mas só com água já retira. Então esse o robô ajudou bastante a deixar o chão realmente limpo. Eu passo assim, de 2 em 2 dias, eu acho que é o suficiente para deixar o chão sempre limpo. Você ficar andando descalço e o pé não ficar sujo, porque no caso daqui, meu pé ficava sujo, porque, como eu falei, aqui a gente mora em frente à avenida e ficava sempre uma poeirinha preta que você não consegue enxergar, mas quando você vai pisando o dia todo na casa, o pé acaba ficando sujo por causa dessa poeira do escapamento dos carros. Com esse robô, isso não acontece mais. Então é isso aí, valeu.